Algumas sugestões de frameworks que hoje existem a nível internacional e nacional. O primeiro que eu recomendo é a ISO 31000, a ISO de Sistema de Gestão de Riscos. Ela foi recentemente atualizada e o que ela está dizendo ali dentro daquele círculo? O processo de gestão de riscos ele é composto dessas fases e deve ser suportado na lateral sempre pela comunicação e consulta, que você sempre tem que manter isso vivo entre os teus parceiros e funcionários, contexto interno e externo, e o monitoramento e a análise crítica. Então, são processos transversais às fases principais, que começa aí, a gente também vai detalhar isso em breve, na definição de um contexto e um escopo, passando pelo processo de avaliação em riscos em si, que abrange as etapas de identificação dos riscos, análise e avaliação dos riscos, para depois pensar em como vai ser o tratamento dessas situações e fazer o registro e o relato. E isso deve funcionar como um organismo vivo, não é feito uma vez e nunca mais atualizado. A cada operação estratégica ou movimento que uma empresa tem, esses riscos podem mudar. Por exemplo, hoje a empresa onde eu trabalho ou que eu atendo resolve fazer uma fusão com uma outra empresa. É um outro mercado, são novos clientes, são novas oportunidades e eu devo mapear isso para saber quais são os novos cenários aos quais eu vou estar sujeita a partir desse momento, ok? Então, quais são alguns highlights dessa ISO? Ela é uma norma internacional, ela foi recém-atualizada com pessoas do mundo inteiro, com participação de várias pessoas físicas e participação de pessoas representando empresas. Ela se aplica a qualquer tipo e tamanho de organização, assim como a análise de riscos e o sistema de compliance também podem ser desenvolvidos para qualquer tipo de empresa. Ela também pode ser aplicada para vários tipos de riscos, financeiros, operacionais, de informação, e ela traz também a visão de risco como uma oportunidade, porque muitas vezes a gente pensa que isso é uma coisa que pode interferir negativamente, muitas vezes mas também pode te trazer visões novas de cenários que você ainda não tinha pensado em desbravar. Outra sugestão de framework que a gente traz e também é bem recente a atualização é o COSO, ERM, Enterprise Risk Management. E aqui ele fez essa atualização em forma de DNA e uma questão importante que ele traz é da relevância de haver a interação da área de riscos com a alta gestão e o planejamento estratégico. Então, quais são as 5 etapas que ele está ressaltando ali? Governança e cultura. A governança define o tom da organização, reforçando a importância do gerenciamento de riscos. Lembram do primeiro pilar do programa de compliance, que é você ter o suporte da alta administração? É a mesma coisa, a gente precisa que essas mensagens de suporte, de ações estratégicas, sempre venham de cima. Depois a estratégia e os objetivos, então que haja um alinhamento entre a estratégia, a gestão de riscos e a definição dos objetivos, para que esse planejamento seja feito considerando esses riscos, ok? E não que eles só venham numa função de resposta às situações emergenciais que estão acontecendo. Terceiro, performance. Os riscos que podem afetar o planejamento estratégico devem ser priorizados de acordo com o apetite ao risco que a organização definiu. Então, se hoje eu tenho um apetite para aceitar os riscos que estão no meu quadrante superior, na minha matriz, que a gente vai ver também adiante, eu preciso definir e alinhar as minhas políticas e a conduta da minha empresa de acordo com isso. Revisão. Analisar quais componentes da gestão de riscos estão funcionando e quais precisam de revisão. Lembram que eu comentei? É um organismo vivo, a gente precisa constantemente dar vida a ele, dar suporte e mantê-lo atualizado. E aí, por fim, informação, comunicação e reporte. Necessidade de um processo contínuo e ativo de obtenção de informações a fim de agir rápido frente às mudanças. Então, no exemplo que eu dei de um processo de fusão, é claro que ela não vai acontecer de forma tão rápida, mas se acontece uma situação de mercado sobre a qual você não tem controle, você simplesmente monitora, mas precisa reagir, aqui a importância de ter esse canal de comunicação sempre aberto, para que o feedback da empresa em relação aos seus riscos internos e externos possa ser rápido e ela continue trabalhando e operando naturalmente. Então, o que é o COSO? Na verdade, ele foi criado em 1985 para prevenir fraudes em empresas, né? Ele é um processo contínuo, vocês viram ali no formato de um DNA, que flui através da organização e deve ser aplicado em toda ela. Às vezes a gente pensa que a gestão de riscos deve ser focada em um departamento ou outro, mas não, ela é transversal a todo o negócio. E ele traz algumas novidades, né, de novo framework, é uma estrutura de componentes em princípios, como vocês viram, enfatiza a relação entre risco e valor,
Examina o papel da cultura, eleva a discussão da estratégia à medida que junta o planejamento e a gestão de riscos, relaciona o gerenciamento de riscos com a tomada de decisão, ou seja, se eu considero os riscos antes de uma decisão estratégica, pode ser que, se esse cenário não houvesse, eu seguisse outro caminho. Tá? E refina o apetite e a tolerância ao risco. E uma terceira sugestão que eu trago são as 3 linhas de defesa. Ele é um modelo bem simples, muito interessante, que pode também funcionar em qualquer tipo de negócio. O que esse modelo está dizendo? Ele é do Instituto de Auditores Internos e ele está dizendo que dentro de uma empresa, para a gente tentar descentralizar a responsabilidade por gerenciamento de riscos, a gente estabelece o que são chamadas as 3 linhas de defesa. Então, a primeira linha, ou seja, o dono do risco efetivo, é que tem que ter conhecimento dos riscos no seu processo. E aí são os gerentes, as pessoas que estão na linha de frente mesmo da operação. A segunda linha somos nós, o Departamento de Compliance e Gestão de Riscos. Então, isso significa que se a primeira linha não verificou, não detectou e tomou providências para prevenir um risco, a segunda linha, que é o Compliance e a Gestão de Riscos, deve fazê-lo. E a terceira linha, como se fosse um funil, né, filtrando esse risco, é a auditoria interna. Mas a dificuldade é que, geralmente, quando essa situação chega à auditoria interna, é porque o risco já aconteceu. Então, por isso, a gente utiliza esse framework para tentar pulverizar essa responsabilidade. E vejam a importância de que essas 3 frentes devem ter acesso e autonomia para reportar direto à alta administração. Por quê? Muitas vezes, os riscos e as situações de compliance mais complexas dentro de uma empresa envolvem também pessoas da alta administração. Então, a gente precisa ter acesso direto a eles para poder responder de forma rápida e a empresa não vir a ter prejuízos maiores. Então, alguns highlights desse framework são: ele é um modelo para descentralizar efetivamente a responsabilidade pela gestão de riscos e melhorar a comunicação através do esclarecimento de papéis e responsabilidades. Ou seja, cada um tem o seu papel na gestão dos riscos dessa empresa e consequentemente, no programa de compliance. Então, a primeira linha sendo os gerentes operacionais, a segunda linha, gestão de riscos e compliance, e a terceira linha, auditoria. Hoje, a gente também está trabalhando para tentar difundir e implementar de forma mais efetiva esse sistema nas empresas no Brasil, que hoje ainda não funciona de forma tão frequente, né?